dúvidas. Vocês me mandaram um monte de perguntas em relação à live que eu fiz sobre a memória, falhas na memória. E eu, no dia, não pude responder, né? Estou com as perguntas aqui. Eu não pude responder para vocês, mas eu hoje, marquei domingo também, porque é o tempo que eu tenho nesses dias para responder. E são perguntas bem de vocês, tá? Porque são perguntas que as pessoas daí, desse lado, me fizeram. E eu percebi que tem a ver mesmo com as dúvidas do público em geral. Por isso que eu tenho certeza que essas perguntas, elas também trazem as dúvidas de vocês. Eu vou retomar só um pouquinho. Eu falei para vocês sobre a memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, a memória operacional, que ela é responsável por tudo que acontece no nosso dia a dia. Da mesma forma que ela pega a informação e processa essa informação para mandar para a memória de longo prazo, e essa memória fica lá armazenada, e quando vocês precisam resgatar essa informação lá da memória de longo prazo, é para essa memória operacional que vem a informação. Então, se você precisa usar uma máquina que você não usa há algum tempo, mas está lá registrado já na tua memória como usar essa máquina, quando você precisa usar a máquina, você vai lá na memória de longo prazo buscar informação. Como é que eu uso essa máquina mesmo? E aí a informação vem da memória de longo prazo para você, para a memória operacional, e aí você, é assim mesmo que eu uso nessa sequência e tal, e você usa a máquina, tá? Então, é uma memória importante. E sem a memória operacional funcionando bacana, vem todos aqueles brancos que vocês se queixam. Estou com um monte de falha, será que eu estou com algum problema sério na memória? Uma preocupação grande de todo mundo. A maioria das queixas está relacionada a essa falha de ir resgatar a memória no longo prazo e trazer para a memória operacional, tá bom? Então, gente, vamos lá. Primeira pergunta que me fizeram: por que quando começo a digitar algo, esqueço o que eu ia escrever? Isso acontece comigo, né? A gente começa aí, oi, curtida. Você está começando a escrever, de repente dá um branco, você fala, nossa, mas eu peguei esse caderno, esse papel, essa caneta, o que eu ia escrever mesmo? Não é possível, eu estava pensando que eu tinha que escrever alguma coisa importante. Acontece com todo mundo, né? Tem duas situações: desfocou, perdeu a atenção, a desatenção e o estresse. Não sei quem assistiu aqui a palestra, lembra que eu falei, a live, que eu digo que a informação foi sequestrada da nossa memória operacional. Houve um sequestro da informação. Então, esse branco, quando você ia escrever alguma coisa, enquanto você pensou, deixa eu anotar aquilo para não esquecer. Foi só dizendo anotar para não esquecer. Quando você chega com o lápis e no papel, já esqueceu. A informação foi sequestrada. Por quê? Porque alguma coisa tirou a sua atenção dali. O que pode ter tirado a atenção? Hoje a gente tem muitos estímulos, muitos, né? Então, enquanto você está lembrando que você tem que anotar alguma coisa para falar, você também, e principalmente hoje que a gente está lá com WhatsApp, Instagram, Facebook, gente ligando, notificação caindo, você recebendo notas de pessoas querendo te fazer perguntas, pedindo para você responder logo que elas estão esperando. Bom, foi o suficiente. E você nem está prestando atenção nisso, porque está tudo ali. Essas informações, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Teu celular, tem gente que deixa o som do celular ligado para tudo. Então é aquele plim, 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 plim. Quando cai mensagem no Facebook, no Messenger, no Instagram, no WhatsApp, toda hora, aquele plim, 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 plim. Imagina, quem é que consegue lembrar de alguma coisa com esse plim, plim, plim acontecendo o tempo todo? A informação é sequestrada mesmo. Quando você chega lá para anotar, já era. Então,
esse branco que dá é exatamente por conta de muitos estímulos. Tanto que, olha, gente, meu celular, ele é silenciado para tudo quanto é tipo de notificação. Tudo. O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tudo é silenciado. Eu só deixo aquela notificação pop-up aparecer quando eu sei que eu estou para receber alguma informação que eu não posso perder, então eu deixo ali, ligado, o pop-up ou um sonzinho. O resto eu desligo, porque senão eu não conseguiria trabalhar, a minha memória estaria terrível, eu não conseguiria fazer essa live para vocês. Então a gente precisa diminuir um pouco esse monte de estímulos que a gente tem ao mesmo tempo, porque a memória não dá conta mesmo, entendeu? Então é isso, tá? Começa a diminuir os estímulos ao seu redor, que você vai ver como muita coisa vai melhorar na sua vida e na sua memória também. A segunda pergunta: a idade é decisiva na perda da memória? Olha, sim e não. Tem um cientista, que é o professor Dr. Ivan Esquerdo. Eu amo esse cara, esse senhor. É um senhor bem de idade, que tem uma mente privilegiada. Ele tem muitos livros sobre a memória. Ele se chama Ivan Esquerdo, de esquerda, mas esquerdo, tá? Então, deixa eu anotar, escrever aqui para vocês. Ivan, vale a pena quem quiser ler os livros dele, tá? Estou anotando aqui, tá bom? No Facebook, deixa eu anotar depois, que eu não vou conseguir colocar agora. Ivan Esquerdo, ele é fantástico, esse cientista. E eu assisti uma entrevista dele, em que ele diz assim, perguntaram por que o senhor, o que o senhor diz dos idosos, né? Existe uma perda de memória com a idade? Aí ele fala assim, olha, para o idoso é muito interessante perder a memória recente e manter a memória de longo prazo. Porque qual a vantagem que o idoso tem em manter a memória recente? Os amigos vão morrendo, vão falecendo, ele vai tendo uma série de limitações, muitas das atividades que ele gostava de fazer, ele não faz mais. Então, qual a vantagem que esse idoso tem em manter a memória recente preservada? É no passado que ele tem as melhores lembranças. Todas as pessoas que ele gostava estavam vivas com ele, a família, as atividades. Ele tinha vitalidade para fazer tudo o que ele gostava. Então, era super válido ele lembrar das coisas. E no presente, por que uma pessoa de idade quer se lembrar? Lembrar do quê? Que os amigos estão falecendo? Que muita gente que ele ama não está mais com ele? Que ele já não pode mais fazer as atividades que ele gostava? Então, o Dr. Ivan Esquerdo, ele colocou isso muito bem. Então, a idade decisiva na perda da memória, sim e não. E não vamos falar aqui do Alzheimer, que é outra história. Mas existe, com o avanço da idade, a falta de uso. Porque o idoso, ele faz tudo muito em automático. Ele não tem necessidade de estar renovando, de aprendendo. Tudo que ele faz já está super automatizado. É aquela coisa bem, né? Se vestir, lavar uma louça, escovar o dente, tomar banho, ler o jornal, são as coisas que ele... São as coisas que ele está acostumado a fazer. Ele não aprende nada de novo. Então, não tem muito do que a memória operacional, a memória de curto prazo está ativa. Outra coisa, além dele não fazer coisas novas e dele viver no automático, ele lê pouco e ele escreve pouco. E ler e escrever são atividades importantes em todas as idades, inclusive na reabilitação cognitiva do idoso. Tanto que o Ivan Esquerdo mesmo, ele é uma pessoa, ele fala assim, eu leio muito e eu escrevo muito. E ele tem bastante idade hoje. E ele fala, eu não tenho problema nenhum com a minha memória. Ela está ótima. Mas ela está sempre sendo exercitada. E é o que eu digo para vocês, o que eu disse aqui na live. Gente, por favor, leiam.
Leiam, escrevam, parem de ficar usando o Waze, façam uma mapinha do trajeto que vocês têm que fazer à mão. Peguem uma notícia no jornal, leiam em voz alta, decorem, contem para alguém o que vocês leram, porque precisa exercitar essa memória operacional, tá? Talvez eu retome, eu deixe a memória operacional, a live que eu fiz, gravada no YouTube, e eu coloque para vocês o link para vocês assistirem, tá? Quem não pôde assistir. Mas, na verdade, é isso. Ler e escrever cria novas sinapses neurais no cérebro, ativa os circuitos neuronais, os circuitos cerebrais, em qualquer idade. Por isso que eu disse, a idade decisiva na perda da memória, sim e não, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Próxima pergunta. Quadros de depressão e ansiedade afetam a memória? Sim, e muito. Porque a pessoa fica muito mais distraída. Ela perde completamente o foco, ela não tem mais a mesma atenção. Os neurotransmissores, eles estão em desequilíbrio, tanto na ansiedade alta como na depressão. Tanto que algumas pessoas têm que tomar uma medicação para reequilibrar a recaptação desses neurotransmissores nas sinapses entre um neurônio e outro. Precisa, às vezes, da medicação. Então, a memória, sim, ela é muito afetada na depressão e na ansiedade. As pessoas se esquecem mesmo. Com o uso da medicação e a terapia, que é fundamental no tratamento da ansiedade em níveis exacerbados e da depressão, também a memória tende a melhorar, inclusive com exercícios próprios para resgatar essa função mais ativa da memória, ok? Pergunta 4. O cansaço e o estresse podem afetar a memória? Sim, porque a memória ela fica sobrecarregada no cansaço e no estresse. Um dos hormônios mais ativos no estresse é o cortisol. E o cortisol tem um estudo que foi feito, eu não lembro o nome aqui agora da universidade, mas um estudo, isso é científico, aliás, nenhuma informação que eu trago para vocês aqui não tem embasamento científico, tá, gente? Todas elas têm. Esse estudo mostra que há uma redução no tamanho do cérebro de pessoas com muito estresse, porque o organismo todo, ele está precisando agir, sabe aquela coisa de emergência de ter que apagar incêndio no organismo todo? E já foi constatado que o cérebro dessa pessoa, ele fica mais reduzido, porque uma série de proteínas, de nutrientes importantes para o cérebro, eles são retirados do cérebro para ir apagar o incêndio no resto do corpo, no estresse, tá? Então, a memória é afetada, sim, no estresse, no cansaço, e como a mente está muito sobrecarregada, ela perde o foco fácil, perde a atenção fácil. E é também o que eu falo aqui para vocês. Estresse traz, em níveis altos, prejuízos incalculáveis na vida da pessoa. É fundamental que sempre, aliás, eu acho que avaliar o estresse devia fazer parte de todo o check-up anual. Aliás, se avaliassem o estresse bem, eu creio que muitos problemas cardíacos não aconteceriam, muitos infartos não aconteceriam, câncer talvez não seriam desenvolvidos se essas condições de estresse elevado fossem diagnosticadas mais rápido, tá? O que causa o esquecimento, o branco? Bom, também muita gente reclama do branco, né? A nossa memória, ela é seletiva. Vocês lembram que eu disse isso na live? A gente recorda mais de lembranças com conteúdo emocional forte, positivo ou negativo, então a memória seleciona. E também a memória seleciona só 7 a 9 informações ao mesmo tempo. O cérebro não consegue manter o foco em mais do que um sequenciamento de 7 a 9 informações ao mesmo tempo. Se você
está com muita informação, muito estímulo de informação ao mesmo tempo. Na live sobre a memória eu falei sobre isso. O cérebro, ele vai ficar com aquelas informações que ele acha mais importantes, o resto ele vai deletar. Nessa ele pode deletar muita coisa importante. E essa resposta aqui tem muito a ver com aquela pessoa que diz que quando estava indo escrever alguma coisa, ela já tinha esquecido, né? É a mesma coisa, esse esquecimento, esse branco. Muita ansiedade também tira o foco, a atenção. O estresse também, como eu já disse. E a alteração na atenção também, como eu já falei aqui, tá? Uma pessoa perguntou, eu tenho dificuldade em memorizar uma melodia. Essa pergunta é muito legal, gente. Olha só. Falta de treino. Memorização. Quem lembra quando decorava, tinha que decorar a tabuada na escola? Quantas vezes a gente tinha que decorar aquela tabuada, né? Equações, não é mesmo? Como é que chamava aquilo de química? Ai, meu Deus. Tabela periódica, é isso? É química, não é? Química, né? Eu lembro, tinha que decorar aquela tabela periódica, meu Deus. Isso o cérebro aprende por repetição, é treino. Para você gravar uma melodia, você tem que decorar a música, as palavras, os sons, muito por associação, né? Existe uma pesquisa que se chama... É um estudo Baker, que diz, esse estudo, eles pegaram um grupo de pessoas e mostraram uma pessoa que o sobrenome se chamava Baker. Pronto. Outro grupo de pessoas, eles mostraram que o senhor Baker, ele era padeiro, e Baker é padeiro, né, em inglês. Que o senhor Baker era padeiro. Aí depois, quando eles mostraram a imagem da mesma pessoa, o grupo que só tinha recebido a informação, este é o Sr. Baker, não lembrava do nome dele. E o grupo que tinha recebido a informação, este é o Sr. Baker, o padeiro, lembrou, porque associou o Baker ao Baker, tá bom? Então, quando a gente associa uma informação a algo que já faz parte do nosso repertório, a gente também já tende a lembrar mais fácil. Outra coisa, falta de uso. Quanto mais você estuda, quanto mais você decora, quanto mais você treina o cérebro, mais facilidade você tem para memorizar melodias, textos, manchetes de jornal. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ser a sua capacidade de memorizar. Então, a gente precisa aprender, lembrar da época que a gente estudava, né? O quanto se exigia que a gente repetisse até decorar. Hoje, com o acesso às informações muito facilmente, muito rapidamente, esse treino, como a gente fazia em tempos atrás, se perdeu um pouco. Outra pergunta, por que acontecem os apagões mesmo nos jovens? Até os jovens, gente, têm ansiedade super exacerbada. Os jovens, muitos jovens são muito ansiosos, porque eles têm muita pressão, muita cobrança, ir bem na escola, ter que estar com as notas boas para o Enem e depois prestar vestibular. Eles têm um excesso de informação também na internet, no celular, no WhatsApp, toda hora recebendo um monte de informação. São jovens ansiosos, eles tendem a ter muitos apagões, muitos brancos. Então, não é um problema só da idade, não. Os jovens também têm. E a ansiedade e a falta de atenção caminham juntas. Quem é muito ansioso não consegue manter um bom nível de atenção. Isso vale para o jovem, para o adulto, para o idoso. Também, o estresse também no jovem está presente, assim como no adulto. E eu já expliquei como que o estresse afeta a memória. Também é importante vocês pensarem que se a memória não vai para o longo prazo, ela não tem como ser resgatada. E se ela não fica no curto prazo o suficiente, ela não tem como ser processada. E com muitas informações vindo ao mesmo tempo, a gente vê uma coisa, já parte para outra. Você mesmo ali, quando você está na internet, você já recebe uma informação, aí você já pula para outra. Não dá tempo da informação ficar
aqui na tua memória operacional e ser processada para ir para o longo prazo. Então, por que tantos brancos, não é mesmo? Está explicado. Outra pergunta. A internet está acabando com a nossa memória? Sim, está acabando muito com a nossa memória. Acabei de dizer, as informações elas não são processadas. É um excesso de informação, tudo ali ao mesmo tempo, e você fica pulando de uma informação para outra, para outra, para outra. Esses dados eles não ficam na tua memória de curto prazo o suficiente para serem processadas e irem para o longo prazo. Então a internet está acabando com a nossa memória. Seria muito bom, novamente, assim como os pais se preocupam em deixar as crianças só num período do dia com o celular, no joguinho, enfim, que nós adultos também nos disciplinássemos a usar a internet só em determinados momentos do dia. O Instagram ele tem uma ferramenta muito legal, eu acho que o Facebook também tem, eu não pesquisei, que é te dizer quanto tempo que você está ali na plataforma. E é importante a gente perceber, nossa, deixa eu ir lá ver quantas horas ou quanto tempo eu fiquei no Instagram hoje. Porque você deve se disciplinar para ficar assim, tá? Meia hora por dia, 1 hora, 2 horas por dia, não mais que isso, e fazer outras coisas. Para trabalhar a sua mente de outra forma, gente. Vai ler um jornal, vai ler um livro, vai aprender a tocar um instrumento, vai fazer uma aula de artesanato, homens e mulheres. Vão fazer alguma coisa que exija trabalho manual, que exija foco, concentração, para saírem desse excesso de informação que a internet traz e que está trazendo muitos prejuízos, sim, para a nossa memória, para as nossas funções cognitivas em geral. Outra pergunta. Preciso de algo, vou até o cômodo buscar e não lembro mais o que fui pegar. O que aconteceu? Perdeu o foco, a informação foi sequestrada por outra. É aquilo que eu digo, né? Você, enquanto lembrou que precisava ir pegar o celular, precisava pegar o celular lá no cômodo. Do teu caminho da sala até o cômodo, a informação ela já foi sequestrada por outras tantas que você conscientemente não está percebendo, porque são muitos estímulos ao redor. Talvez até no caminho você lembrou assim, eu também tenho que pagar o boleto do condomínio que vence hoje. E, nossa, mas eu também preciso avisar a minha filha que eu não vou poder pegar meu netinho na escola. Pronto. Quando chegou lá no quarto, não lembra mais, por conta do excesso de informações, tá? Uma quebra da nossa atenção no cérebro, ela sempre apaga o conteúdo que está na nossa mente. E nem sempre essa quebra da atenção, ela é consciente. Porque os estímulos, eles estão ali e você não está com foco, tá? Ali naquela atenção imediata em tudo. Porque o nosso cérebro não consegue prestar atenção em mais do que 7 segmentos de informação ao mesmo tempo. Sim, é pela ansiedade, Adriana. 10. A menopausa pode afetar a memória? Tem um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Rochester, em Nova York, super bacana, que diz que níveis flutuantes de hormônios femininos podem afetar a memória, tá? E não é um prejuízo na memória da mulher permanente, é transitório, mas pode afetar sim. 60% das mulheres que estão na menopausa apresentam o déficit cognitivo relacionado à memória, tá? E na menopausa, por conta do estrogênio, que é o hormônio feminino que é afetado na menopausa. E o estrogênio, ele faz parte desse processamento da informação no cérebro da mulher. Então pode ser afetado sim. Tem mais uma pergunta, deixa eu achar aqui. A pessoa me fez. Por que ela se lembra de algumas pessoas e outras não? A gente memoriza fatos e pessoas com mais carga emocional. Isso vale para fatos e pessoas.
Então, uma pessoa que está ligada emocionalmente a gente, com maior intensidade, ficará mais gravada em nossa memória. Seja um vínculo positivo ou negativo, tá? Não importa se a lembrança é positiva ou negativa. Se ela tem uma forte carga emocional, ela fica mais presente na memória. Então, por isso que você vai se lembrar de algumas pessoas e outras não. Também, se alguma pessoa está relacionada a algum evento que foi muito negativo, e aí você quer de forma muito salutar, seu cérebro resolveu apagar o evento e essa pessoa da sua lembrança, também pode acontecer de você, mesmo tendo um conteúdo emocional intenso, o cérebro pode ter apagado determinada pessoa e determinada lembrança, porque ele não quer mais que você se lembre disso, tá? Ele foi lá e deletou, que é para você não ficar sofrendo com determinada lembrança. Uma outra informação também que me pediram é que eu falasse um pouco sobre o Alzheimer e a memória. Então vamos lá. Gente, o Alzheimer, ele é uma demência, uma das demências, uma das mais graves, né? Talvez a mais grave. E nós temos proteínas no cérebro e há uma quebra dessas proteínas que se tornam tóxicas no cérebro e destroem neurônios do hipocampo, que é a estrutura parte do nosso cérebro responsável pelo processamento da memória. Por isso que as pessoas com Alzheimer, elas têm uma dificuldade, elas vão apagando fatos recentes. Essa que é a amnésia anterógrada, que são fatos recentes, tá? E ela se lembra muito mais de lembranças que estão lá no passado, na memória de longo prazo, que são partes do cérebro em que esses neurônios, eles demoram para serem destruídos. Os neurônios que são mais destruídos mais rapidamente, eles estão relacionados ali na parte que processa a memória mais recente, tá? Que é a anterógrada. Então, as pessoas passam a ter, com Alzheimer, amnésia anterógrada em relação aos fatos recentes. E não tem nada a ver com falhas na memória que a gente está trazendo aqui, o que nós estamos falando aqui, que são essas falhas rotineiras da vida, elas têm muito mais a ver com o estresse, com excesso de estímulos, muita ansiedade, tá? E a ansiedade, transtornos ansiosos, depressivos, e são transitórios, a gente tem como reabilitar. Quando há no Alzheimer já essa perda progressiva, é muito difícil reabilitar, apesar de que muitos estudos são feitos em relação à plasticidade neuronal, que é o cérebro, quando ele perde uma determinada função numa parte dele, ele pede socorro para partes ali vizinhas, é onde se chama de plasticidade neuronal, para que todos esses neurônios vizinhos que estão preservados, eles vão em socorro dessa parte que está em prejuízo e começam a ajudar essa parte a manter funções perdidas, tá bom?